Então, Mário, eu vou pedir para você passar para o próximo. Aqui, na verdade, mais do que esse exemplo ilustrativo, tá, eu acho que o mais importante é a mensagem que isso vai levar para vocês, tá. Então, quando a gente fala de cultura organizacional, isso pode parecer muito subjetivo, né, porque às vezes o que é cultura para você é diferente do que é cultura para mim na essência, mas de maneira geral, essa cultura ela é guiada por alguns pilares fundamentais, né, que torna o negócio ainda mais sustentável. Então, traduzindo um pouquinho, né, dessa cultura para exemplos mais práticos, né, os principais pilares de uma cultura são constituídos, né, a partir dos valores e princípios de uma empresa, né, os posicionamentos, então como ela se posiciona em relação aos desafios do mundo, por exemplo, né, qual é o compromisso que ela tem, né, olhando o futuro, o que ela vem trabalhando no hoje, né, para alcançar esse futuro em termos de desafios do mundo. As competências falam muito sobre os comportamentos, né. O que essa empresa espera em termos de comportamentos dos seus empregados, né. Como ela espera que um funcionário reaja frente a um desafio, frente a um projeto, né, ao seu desenvolvimento, ao seu protagonismo, enfim. Quais são os comportamentos esperados? E aqui a gente conecta a competências, né. O ambiente de trabalho, então, o ambiente de trabalho ele reflete a saúde organizacional. Não sei quantos de vocês devem acompanhar aí no mercado as pesquisas, né, que hoje são feitas, conduzidas por grandes empresas, para avaliar o clima organizacional dentro das empresas, como os funcionários avaliam, né, existe até um ranking aí falando das empresas que mais se destacam em termos de práticas de saúde organizacional. Então, o quão preocupada essa empresa está preocupada, quão preocupada essa empresa está, né, com seus funcionários em termos de ambiente. Então, quando a gente fala de cultura, de uma forma muito resumida, é aquilo que você vê, sente, respira no seu dia a dia quando você pisa dentro de uma empresa, né. E eu diria que o casamento perfeito, né, da perspectiva de RH inclusive, o casamento perfeito ele se dá quando de um lado você tem uma empresa com uma cultura muito bem, eh, solidificada, eu diria, né, de uma maneira muito sólida, sustentável, transparente, e de outro lado você tem um candidato, né, que se identifica com seus valores pessoais, né, junto a essa empresa. Então, poxa, que legal, essa empresa trabalha, por exemplo, a questão da inclusão e diversidade, é algo que eu acredito, é algo que eu fomento no meu dia a dia, compartilho com a minha comunidade, com a minha sociedade. Está aí, né, dando um exemplo prático aqui para você, está aí, né, o matching que eu diria, né, do casamento, puxa, me identifico, eu acho que nessa empresa eu vou me dar bem. Então, talvez o que eu colocaria aqui para vocês, né, como uma dica inclusive, né, no momento que vocês estiverem se preparando para o mercado de trabalho, ou até mesmo, gente, aqui, estamos no mercado de trabalho, né, e a qualquer momento podemos tomar decisões aí sobre a nossa carreira. Então essa dica não vale só para quem está entrando, é para quem já está no mercado de trabalho. Algumas perguntas-chave são muito importantes, né, para vocês refletirem, contemplarem na busca, né, de uma empresa que vocês querem morar aí, a casa que vocês vão morar pelos próximos anos. Então, em laranjinha aqui eu trouxe para vocês algumas das perguntas chaves que vocês devem fazer, inclusive, num processo de entrevista, né. Hoje em dia eu costumo dizer que não é só a empresa que entrevista o candidato também entrevista a empresa. E deve entrevistar, tem que entrevistar, né, ele tem que ir preparado ali com informações relevantes, mínimas possíveis, né, para poder criar, encontrar ali uma conexão, uma identidade profissional com aquela empresa, né. Então perguntas chaves, qual é a comunicação dos líderes, por exemplo? De que forma os líderes se comunicam com seus times? É uma pergunta bacana para se fazer numa entrevista. Então, quais são os comportamentos esperados aqui da empresa, né? Quais competências vocês valorizam num perfil profissional? Ou até mesmo na área, né, de atuação ali para a qual vocês se postaram ali para uma posição.
Ou até mesmo, como é o ambiente de trabalho, né? Você consegue me dar um exemplo na prática, né, da política que vocês falaram, mencionaram, que eu vi no site, inclusive eu fiz a busca aqui, vi no site que vocês têm um compromisso, né, com inclusão, diversidade e equidade. Então, quais são as políticas que na prática refletem, né, esse compromisso que a empresa tem hoje com a comunidade, com seus empregados? É uma pergunta super bacana para se fazer numa entrevista, né, e ali encontrar uma identidade. Quais são as formas, né, que você poderá, inclusive, perceber, né, a missão, os valores da empresa aplicados no dia a dia? Então, de que forma será que eu posso perceber isso? Então, são perguntas-chave, gente, que eu estou trazendo aqui para vocês refletirem, inclusive, e até mesmo se melhor posicionarem, né, num processo aí de busca de uma empresa que vocês vão aí construir os próximos passos da carreira profissional de todos vocês, né. Então, Mari, dando continuidade aqui, próximo slide. E aí, onde entra o papel de recursos humanos? Então, a minha colega aqui, Mari, e eu estamos aqui representando, né, recursos humanos dentro das organizações. E é importante vocês, talvez, conhecerem um pouquinho mais a fundo do papel de recursos humanos nos dias de hoje. Então, a gente saiu de um modelo em que recursos humanos era departamento pessoal, né, que cuidava ali de salário, compliance, operações, né, demonstrativo de salário, questões mais práticas de gestão de pessoas. Nós saímos desse lugar para um lugar onde recursos humanos hoje ele é convidado para festa, eu diria, né. Recursos humanos ele senta hoje ao lado do CEO da companhia como advisor, né, como conselheiro, né, da tomada de decisão ali sobre a estratégia da companhia, né. Ele é o parceiro do negócio, ele está ali para olhar desenvolvimento de pessoas, gestão de talentos, e eu diria que é um dos principais embaixadores da cultura organizacional. E até mesmo criando uma conexão aqui com esse tema, quando a gente fala de cultura organizacional, embaixador de uma cultura organizacional, é o que eu costumo dizer, inclusive, né, para os meus colegas, os funcionários, enfim, para o time que eu trabalho. A cultura somos todos nós. Então, a partir do momento que você se propôs, né, teve ali a disposição de trabalhar dentro de uma empresa, de uma grande organização, você, a partir daquele momento, representa a cultura. Você é exemplo, inclusive, sobre os seus comportamentos, a sua entrega, você passa a ser observado. E no modelo de hoje, onde recursos humanos está ali lado a lado da liderança, né, eh empoderando, né, o crescimento ali dos funcionários, enfim, dos seus talentos, hã, da forma que você se posiciona representando a cultura, também conta muito aí para o seu desenho de carreira e crescimento, né. Então, Mari, próximo pode passar. Aqui eu trouxe para vocês, na verdade, a título de curiosidade, tá. Então, quando a gente fala de recursos humanos traduzindo para uma prática, como isso se conecta inclusive com a trajetória profissional, né, de muitos profissionais, eu diria, porque as empresas, de maneira geral, elas criam, né, sistemas e formas de trabalhar através dos princípios, né. Então, assim, para toda tomada de decisão, para qualquer nova, implantação, para qualquer novo desenho em termos de gestão de pessoas, tudo isso acontece a partir de um princípio, de um propósito, também conectado com a estratégia da companhia. E esse propósito, ele é traduzido em políticas de gestão de pessoas, né. Então a gente tem aqui, por exemplo, saúde e bem-estar, né. Então quais são as práticas de saúde e bem-estar de uma organização? Eu trouxe aqui alguns exemplos, né. Um benefício que vai oferecer um apoio emocional para os funcionários, flexibilidade, hoje em dia a flexibilidade, né, com a pandemia aprendemos, quebramos vários paradigmas, né. Hoje a flexibilidade ela é vista de uma forma, muito positiva, inclusive, né. Então, a gente encontrou ali uma forma de trabalhar muito mais ágil, simples. A gente fala muito sobre equilíbrio, né, saúde, vida profissional, enfim. Um exemplo aqui, né, de prática de gestão de saúde, remuneração e benefícios, né. Então, qual é o pacote de remuneração dessa companhia? De que forma ela se posiciona frente aos concorrentes? Qual o tipo de reconhecimento que ela oferece? Refeição, né, transporte, meritocracia. Então, qual é a política de meritocracia da companhia? Enfim,
Tudo isso também fica dentro de uma área de gestão de remuneração e benefícios e são traduzidas em políticas, né. Gestão de talentos, né, quais são os processos formais para o mapeamento, conhecimento do talento hoje que hoje as empresas hoje têm sob o seu guarda-chuva ali, e quais são as práticas de gestão de carreira também. Então, hoje em dia a gente trabalha com políticas que venham sustentar esse desenvolvimento de uma forma muito focada, né, com propósito e também empoderando aí a todos da organização na prática de gestão de talento. Inclusão, diversidade e equidade. Não sei o quanto vocês acompanham aí no mercado, mas inclusão, diversidade e equidade hoje passou a ser prioridade, pauta de agenda de muitas empresas, eu diria que do mundo corporativo, né, e da sociedade também. A gente enfrenta vários problemas sociais, eu diria que neste contexto, hã, eu tenho acompanhado um movimento muito positivo e eu diria que o efeito contrário, são as empresas que estão, de fato, se preparando a sua organização para influenciar uma mudança positiva em termos de inclusão, diversidade e equidade, o que deveria vir de fora, né, para dentro, eu vejo saindo das empresas para fora, né, expandindo aí, engajando a comunidade no seu entorno. Então, quais são as práticas, as políticas que essas empresas, né, hoje fazem a gestão, né? Performance e desenvolvimento. Esse é um quadrante muito importante aqui também dentro da jornada de desenvolvimento, que fala muito sobre os processos formais de avaliação de desempenho e desenvolvimento dos funcionários, né? Então, gestão por competências, lembra que há pouco agora eu falei sobre a importância de você ter ali competências transparentes, bem definidas, para que os funcionários tenham ali como referência para a entrega dos objetivos. Competências fala muito sobre o como eu vou entregar um objetivo, né? Então, quais são as práticas e políticas, né, que regem aí essas principais competências quando a gente fala de desenvolvimento. Então, aqui eu trouxe para vocês um panorama geral sobre essas práticas, né, de gestão de pessoas. E aí, não dá para falar, né, de gestão de mercado evoluindo, de tecnologia, sem, né, introduzir tudo isso para a nossa vida. Eu diria que hoje em dia, né, a tecnologia ela nasce com a gente, né, então nasce com a nova geração, eu diria até que os novos bebês vêm com um chip adicional aí, porque tecnologia hoje está presente na vida de todos nós, né, e quando a gente traduz isso em práticas reais que venham fortalecer os processos da companhia e até mesmo, né, hã, tornar mais simples, né, eu diria, né, todo o processo de gestão de pessoas, isso tem ganhado cada vez mais forças. Eu trouxe aqui um exemplo real do que hoje nós usamos na Corteva, né, algumas das ferramentas disponíveis para os nossos funcionários no que tange a gestão de pessoas e desenvolvimento. Né, então, cada vez mais a gente vem melhorando a experiência do funcionário no que tange a conexão, né, com as nossas práticas de gestão de pessoas. Hoje as informações estão muito mais ágeis, né, conseguida, né, são conseguidas de forma muito mais rápidas, ágeis, os processos muito mais simples, o funcionário sendo mais autossuficiente, né, a partir dessas ferramentas. Então, o que pode parecer até um pouco frio, né, da perspectiva de um candidato, até mesmo de funcionário, nossa, mas eu vou ter que falar com o sistema, né? Eu vou ter que acessar uma plataforma para buscar a informação que eu quero. Será que as empresas estão ficando mais frias em termos de recursos humanos? Não, as empresas estão crescendo no que tange a recursos humanos, né? Então, aquele tempo que eu dedicava respondendo uma pergunta, uma simples pergunta sobre onde está minha carteirinha, né, do plano médico, hoje eu ocupo deste tempo com o crescimento de um funcionário dentro do ambiente organizacional, né. Eu vou dedicar esse tempo para desenvolvê-lo, para ajudá-lo, né, no que tange o seu desenho, né, nos próximos passos de carreira e assim é que nós queremos aí ser vistos, né, em termos de recursos humanos dentro das organizações. Mari, pode mudar. E aí falando sobre jornada de desenvolvimento, né, aqui talvez eu traga até algumas dicas já aqui para vocês. Hoje, a formação de um profissional, eu diria que de forma muito resumida, tá?
ela é constituída a partir de 3 grandes pilares, tá, muito importantes. Primeiro, 70% do teu desenvolvimento, muitas das vezes, ele vai vir da prática do dia a dia, né. Então como que você traduz essa prática em exemplos reais? Vou liderar um projeto, as responsabilidades da minha posição, né, a exposição a um desafio, por exemplo, representar uma pessoa importante dentro da hierarquia do teu time, né, isso vai te trazer também desenvolvimento, crescimento. Então 70% da formação de um profissional hoje, muitas das vezes, vem dessas experiências, né. 20% a gente fala que vem de um crescimento, eu diria que mais, 2 palavrinhas chaves, né, eu queria colocar aqui, de forma resumida: mentoring e coaching, né. Então 20% do teu crescimento vai vir das experiências de coaching que você vai ter na tua carreira, de mentoring, então aquele tempo que você vai reservar para compartilhar com um outro profissional, né, o seu crescimento, a tua dúvida, né, o aconselhamento que você vai receber, a construção do networking, e a gente vai falar muito sobre isso ao longo da nosso bate-papo aqui. Networking, eu diria que é uma das principais dicas de carreira que a gente pode passar aqui para vocês hoje, né. Então, começa, né, com aquele networking que você vai ter antes mesmo de entrar dentro de entrar numa grande organização aí, né. Então, a gente vai falar mais sobre isso aqui. Participar de iniciativas corporativas, então às vezes a gente, né, vê aqui, a gente tem grandes campanhas, né, que, por exemplo, de impacto corporativo, né, então estou pegando muito aqui inclusão, diversidade e equidade, porque é algo que a gente vem trabalhando intensamente. Por exemplo, a gente tem os BRDs, como a Mari recentemente apresentou, né, que são os grupos responsáveis aí por fomentar a nossa cultura de ID&E. E aqueles que participam destes grupos são voluntários, né, então, por que não participar, né, de um grupo como este, não só para aprender, mas também conhecer e me desenvolver, né. Então 20% do desenvolvimento vem dessas iniciativas corporativas. E 10%, né, vem do crescimento, eu diria que em sala de aula. É aquele curso que você vai fazer numa plataforma, é uma especialização, o curso de idiomas, que a Mari vai levar muito também no bate-papo dela, que é super importante, né. Então, a formação de um profissional, né, sólido e competitivo vem de todas essas experiências, né. Então, queria dividir um pouquinho aqui com vocês essa jornada. Falando sobre competências, né, não sei quantos de vocês conhecem aí ou já ouviram falar nesse termo VUCA. Esse termo VUCA é um termo, na verdade, em inglês, né, que traduz aí o V é de volatilidade, o U é de incertezas, uncertainties, o C é de complexidade e o A é de adaptabilidade. Esse modelo VUCA aí, ele foi muito, vivido aí nos anos 90, mas muito presente nos dias de hoje, né. Eu diria que, ele traduz a forma que o mercado se comporta no dia de hoje, né. Eu acho que a pandemia, por exemplo, é um exemplo bem bacana aqui que todos nós estamos vivendo, né, que chegou aí para pegar o plano de negócios de muitas empresas, rasgar e jogar no lixo, falar assim: "Não, agora vocês vão ter que aprender realmente o que é um plano de negócios", né. Justamente fomos pegos de surpresa aí né, com o grande acontecimento que impactou a humanidade, e o modelo VUCA ele representa aí nesse contexto, né, essa agilidade, essa volatilidade que o mercado hoje pede, né, e o que que a gente pode fazer, né, tornar o processo mais simples, né, a gente precisa desenvolver algumas competências para que nós, como profissionais, consigamos aí navegar nesse mercado que hoje ele é muito dinâmico, né. E quais são as principais competências que hoje as empresas valorizam muito no perfil profissional, né. Primeiro, o empreendedorismo, né, então e é difícil ser empreendedor, viu, gente, né, tem o perfil do empreendedor, ele precisa, né, tem um lado glamour que eu costumo dizer, né, eu inovo, eu crio, eu invento, eu tomo decisão, mas tem um lado do empreendedorismo muito importante na essência, que daí eu acho que traduz aí um empreendedor de sucesso, que é o quão resiliente eu sou frente aos desafios, né. Então, eu tenho aqui uma pandemia, né, eu tenho que lidar com questões pessoais, profissionais, da sociedade, da humanidade, o quão resiliente eu sou para superar tudo isso e entregar o meu melhor, né.
Adaptabilidade. Então, por essa dinâmica toda de mercado, eu preciso ser um profissional que entende a mudança de forma muito rápida e se adapta a ela. Né, então o perfil do profissional que entende muito rápido e se adapta muito rápido, né, se reinventa e segue, é um perfil muito valorizado também, é uma competência muito valorizada no perfil profissional. Inteligência emocional e autoconhecimento são chave, eu diria, né. Então, a gente precisa, eu diria que nós somos, né, eu costumo dizer, nós somos a pessoa com quem a gente passa a maior parte do tempo. E se eu passo a maior parte do tempo comigo mesma, né, eu preciso me conhecer, eu preciso saber naquilo que eu sou muito bom, aquilo que eu preciso melhorar, aquilo que eu preciso talvez refinar em termos de conhecimento, né. Se eu sei que eu sou uma pessoa que, para dar um exemplo prático aqui para você, se eu sou uma pessoa talvez muito corajosa, né, então eu enfrento as situações, sigo adiante. Em que momento essa minha coragem pode ser talvez um descarrilhador, né? Eu vou exceder nessa coragem e vou passar a não ver outras coisas, perceber outras coisas importantes que estão acontecendo ao meu redor. Então, para que eu consiga perceber que eu sou uma pessoa corajosa e que às vezes me excedo, eu preciso passar um tempo comigo e preciso reconhecer aquilo que eu preciso me ajustar. Então, o profissional que tem esse autoconhecimento, inteligência emocional muito bem desenvolvido, é um profissional que vai longe, viu? Não como profissional, como pessoas, eu diria, tá? Então, são duas chaves aqui. E o perfil multitasking, né? Então, cada vez mais as posições que eu percebo, algumas, tá? Tem mudado o seu perfil para um perfil mais generalista, né? Então, é claro, para algumas carreiras, o perfil especialista ainda é muito importante. Carreiras técnicas, inclusive, são muito importantes, mas aquelas posições mais de gestão administrativas, né, elas têm ficado cada vez mais generalistas. Então, eu preciso, né, entender ali eu preciso entender do operacional, da estratégia, eu preciso executar, eu preciso ouvir, eu preciso ser um bom líder, eu preciso então, né, de que forma você vai, né, eh se programar, né, para que você consiga entregar tudo aquilo que está sendo esperado para a tua função, né. Então, um ponto de atenção aqui. E dicas. Dicas importantes, tá? Que serviram a mim aqui, serviram para muitos dos meus colegas também, que eu já tive a oportunidade de dividir, espero que vocês aproveitem, né. Primeira dica importante: cuide-se, cuide do outro com gentileza. Eu aprendi isso na minha carreira, gente, então escutando de um líder, né. Você pode ser sim duro com um processo, com um desafio que você vai encontrar na tua carreira, mas tenha gentileza, seja gentil com as pessoas, né, construa pontes, pontes sólidas de relacionamento por onde vocês passarem. Isso vai fazer toda a diferença na carreira de vocês, né. Busque desenvolvimento com profundidade. Então, às vezes, a ansiedade, né, "Ah, quero crescer, quero ser presidente em 2 dias", né. É, eu diria que não tem certo ou errado, tá. Você pode escolher ali, atender essa ânsia de crescimento, pular algumas etapas, mas tenha em mente aí, na consciência, que isso pode inclusive trazer as suas escolhas vão trazer algumas consequências, né. Então, da perspectiva de gestão de carreira, é muito importante vocês entenderem aí com profundidade o que está sendo colocado para vocês como desafio, né. Tornar algo sustentável, né, o crescimento sustentável, eu costumo dizer. Tem uma fonte de inspiração. Então, sabe aquela síndrome do domingo, que chega o domingo e você fala assim: "Poxa vida, vou ter que levantar e ir para a empresa", ou quando vocês não deixem chegar esse momento, tá, de desespero, né, de se lamentar, de ter que ir para algum lugar trabalhar e aprender, né. Então, busque essa fonte de inspiração, né, mentalize, o que que vai ser? Vai ser trabalhar numa empresa dos meus sonhos? Vai ser o meu líder? Será talvez essa minha ambição do crescimento, conhecimento que eu vou ter naquela empresa? Então busque essa fonte, tá. Atente-se para as competências comportamentais. E isso é chave, gente, anotem aí. Às vezes a gente se preocupa muito com conhecimento técnico e foca ali, então, puxa, estou aqui, estou me especializando, fazendo os melhores cursos nas melhores faculdades, estou indo lá, uma experiência internacional, um intercâmbio, tal. Às vezes a gente foca muito nessas competências técnicas, quando na verdade o que vai te diferenciar,
né, talvez aí te colocar num lugar de um excelente profissional competitivo, serão as competências comportamentais, aquelas que eu falei agora há pouco no próximo slide, né, como exemplo. Então, foque nas comportamentais também. Estude a cultura organizacional, esse é o casamento perfeito, é o que vai fazer você se encontrar na carreira muitas das vezes, gente. Então, pergunte, estudem as empresas que vocês querem trabalhar, busquem conexões, afinidades, né, com a tua marca profissional como pessoa. Confiança, então assim, construam relações de confiança, né, num ambiente de confiança. Eu diria que, você criar essas pontes, né, começando pelo líder que vocês vão trabalhar muitas das vezes aí na organização, vai ser de suma importância aí para vocês continuarem crescendo. Então confie no potencial que vocês têm e construam relações de confiança. Seja um protagonista, vocês vão ouvir falar muito de protagonista aqui, então vou ser breve até com protagonista. De forma resumida, cada um de nós somos responsáveis pelas nossas carreiras. Então, assim, não espere que alguém vai pegar na sua mão e falar assim: "Vamos lá conhecer tal coisa, vamos lá acessar, vamos lá, vamos discutir sobre isso". Não, você tem que puxar, né, o tema, você na linha de frente, você liderando a tua vida, inclusive, né. Então seja um protagonista, construa networking. Já falei aqui, não quero ser repetitiva, né, mas networking vai te levar a grandes descobertas, a grandes caminhos, vai te conectar com muitas experiências incríveis e pessoas incríveis também. Então pense sobre isso.